Em meio às tempestades da vida, buscamos um farol, uma luz que nos guie de volta para a segurança, uma âncora para a alma, uma fonte de força quando nos sentimos fracos. Essa luz, essa força, essa âncora pode ser encontrada na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma carta de amor do Criador, repleta de sabedoria, conforto e inspiração. Nas suas páginas, encontramos histórias de fé, esperança e amor que nos inspiram a viver com propósito. Através da Palavra de Deus, encontramos a força para superar qualquer obstáculo e viver a vida abundante que Ele planejou para nós. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos presenteia com uma poderosa declaração de fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras não foram escritas em tempos de paz e prosperidade, mas em meio a provações e sofrimentos. Paulo, um homem que dedicou sua vida a espalhar a mensagem do Evangelho, sabia o que era enfrentar adversidades. Ele foi preso, açoitado, apedrejado e, mesmo assim, nunca perdeu a fé. Ele entendeu que a verdadeira força não reside em nossas próprias capacidades, mas no poder de Deus que age em nós. Quando nos sentimos fracos, Deus nos fortalece. Quando nos sentimos desanimados, a sua graça nos sustenta. Assim como Paulo, podemos encontrar a força para superar qualquer obstáculo através da fé no poder transformador de Deus. Lembre-se, as provações que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos moldar à imagem de Cristo. A história de Davi, o jovem pastor que se tornou rei, é um exemplo poderoso da importância da perseverança. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, lemos: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimado." Davi, antes de enfrentar o gigante Golias e se tornar rei, enfrentou a rejeição de seus irmãos, a fúria do rei Saul e inúmeros outros desafios. Mas Davi, em vez de se entregar ao desânimo, escolheu confiar em Deus e perseverar. Ele sabia que Deus tinha um plano para sua vida e que, no tempo certo, esse plano se cumpriria. Assim como Davi, podemos enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona e que, se não desistirmos, colheremos a vitória que Ele já preparou para nós. Lembre-se, a perseverança não é a ausência de dificuldades, mas a força para continuar em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, viveu em tempos de grande crise e sofrimento. Em meio à dor, ele se agarrou à promessa de Deus em Jeremias 29:11. "Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, declara o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança." Deus está no controle, e seu plano é sempre bom. A esperança em Deus não se baseia em nossas circunstâncias, mas em sua fidelidade inabalável. É uma esperança que nos sustenta nos momentos de escuridão e nos impulsiona em direção a um futuro de paz e alegria. José, do poço à promessa, a jornada da fé. A história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, é uma poderosa ilustração de como Deus pode transformar o mal em bem. José enfrentou a traição, a injustiça e o cárcere. Mas, mesmo em meio ao sofrimento, ele nunca perdeu a fé. Ele se agarrou à promessa de Deus e, no tempo certo, foi exaltado à posição de governador do Egito. A história de José nos ensina que Deus está sempre no controle, mesmo quando não conseguimos entender os seus planos. Ele pode transformar nossas dores em propósito, nossas lágrimas em triunfo. Assim como José, podemos confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo.
A esperança que floresce no deserto. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão cansados. Caminharão e não se fatigarão. No livro de Isaías, encontramos palavras de conforto e esperança para os cansados e oprimidos. Isaías 40:31 nos lembra que a nossa força não está em nós mesmos, mas no Deus a quem servimos. Quando esperamos em Deus, quando colocamos a nossa confiança nele, Ele renova as nossas forças. Ele nos capacita a voar como águias, a correr sem nos cansarmos, a caminhar sem desfalecer. Assim como a águia se eleva acima das tempestades, assim também podemos nos elevar acima de nossos problemas e encontrar a paz que excede todo o entendimento quando colocamos a nossa esperança em Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 31, a maior afirmação de vitória. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos 8:31, o apóstolo Paulo nos apresenta uma das mais poderosas declarações de fé e vitória encontradas na Bíblia. Se Deus é por nós, nada e ninguém pode prevalecer contra nós. Enfrentamos gigantes? Deus é maior. Passamos por provações? Deus é mais poderoso. Sentimos medo? Deus é a nossa fortaleza. Esta não é uma promessa de ausência de lutas, mas sim a garantia de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. A Bíblia, um jardim de esperança e inspiração. A Bíblia é um jardim repleto de histórias de fé, coragem e superação. É um bálsamo para a alma cansada, um guia para os perdidos e confusos, uma fonte de força para os fracos e desanimados. Em suas páginas, encontramos histórias de homens e mulheres comuns que, através da fé, realizaram coisas extraordinárias. Suas histórias nos inspiram a viver com propósito, a enfrentar nossos medos, a amar incondicionalmente e a confiar no poder transformador do amor de Deus. Os Salmos, encontrando consolo e coragem nas palavras de Davi. O livro de Salmos é um tesouro de poesia e oração, um espelho da alma humana em busca de Deus. Nos Salmos, encontramos Davi, o rei pastor, expressando suas alegrias, tristezas, medos e esperanças. Seus cânticos de louvor nos inspiram a agradecer a Deus por suas bênçãos. Suas súplicas por socorro nos ensinam a buscar a Deus em tempos de angústia. Seus salmos de confiança nos lembram que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a nossa ajuda presente na hora da angústia. Provérbios, sabedoria atemporal para viver com propósito. O livro de Provérbios é uma coletânea de ditados sábios, conselhos práticos e princípios atemporais para se viver uma vida plena e significativa. Em seus versos concisos e memoráveis, encontramos orientações sobre relacionamentos, trabalho, finanças, família e vida espiritual. A sabedoria de Provérbios nos ensina a tomar decisões sábias, a cultivar virtudes como a honestidade, a integridade e a compaixão, e a buscar a Deus como a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Conclusão: abrace a jornada de fé com confiança. A vida é uma jornada, e como em toda jornada, enfrentaremos desafios e obstáculos ao longo do caminho. Haverá momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de vitória e momentos de derrota. Mas em meio a todas as reviravoltas da vida, uma coisa permanece constante: o amor de Deus por nós. Que as palavras da Bíblia sejam a sua bússola, guiando seus passos, sejam o seu alimento, nutrindo sua alma, e sejam a sua espada, protegendo-o dos ataques do inimigo. A jornada da fé não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Abrace a jornada, confie em Deus e lembre-se de que a sua graça é suficiente para você.